Hoje nós queremos fazer mais uma afirmação que afirmamos a igualdade em dignidade e valor na diferença biológica em nossa sexualidade. Né? Porque é uma distorção, uma luta para para mostrar que há uma desigualdade e, portanto, tem que haver, né, uma equiparação. Nós estamos afirmando, sim, há uma igualdade dada por Deus em dignidade e valor. Fala assim, há uma igualdade em força? Claro que não, é. Há uma igualdade no suportar pesos e afrontos e coisas, trabalhos, né, árduos. Não, Deus não fez assim. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou com características próprias. Eu vou usar uma expressão aqui até que ele vai usar a Pedro. Vaso mais frágil para a mulher. Afirmamos a igualdade em dignidade e valor na diferença biológica em nossa sexualidade. A gente viu até agora, vamos lá. Já fizemos 3 afirmações e elas são muito importantes que a gente tenha ela em mente. Primeiro, a Bíblia ela é normativa para a sexualidade. A gente já começou como que chutando, né? Nós cremos que a Bíblia ela é normativa para a sexualidade, ponto. A partir daí, nós entendemos e compreendemos a sexualidade, tá bom? Ela é normativa e suficiente porque ela é autoridade de Deus, ela não tem erros, ela é atual, ela atende às necessidades humanas na nossa atualidade, a Bíblia não está distante disso, já falamos que ela é suficiente, é a nossa regra de fé e conduta. Portanto, dá para afirmar que a Bíblia é normativa para a sexualidade. Você abrir a Bíblia, você vai encontrar a regra para a sua vida sexual, o seu comportamento. Outra afirmação, Jesus Cristo é o Senhor do sexo ou da sexualidade também, porque Ele criou todas as coisas. Ele criou também a sexualidade, ela identifica o ser humano, ela existe para a glória do próprio Deus Pai. Em Cristo tudo subsiste. E meus irmãos, se nós queremos compreender de fato sobre sexualidade corretamente, a gente vai compreender isso passando por Cristo. E aí eu estou falando de fato arrependimento e conversão, regeneração. A partir da regeneração a gente compreende. Então tem que passar por Cristo para nós compreendermos melhor a sexualidade. Por isso você não vai ver essa compreensão tão clara nos nossos dias e sempre, né? Sempre foi assim. Não há clareza por quê? Porque não há uma busca para uma resposta em Deus ou em Cristo. E é Ele que pode nos ajudar nessa pós-queda, né? A terceira afirmação é que a sexualidade ela é definida a partir de uma identidade criacional. Não é alguma coisa que nós hoje determinamos que seja. Deus já nos fez e nos identificou desde o princípio da criação. Deus fez homem, fez mulher com propósitos glorificadores. Ao criar o homem, ao criar a mulher, o Senhor os fez masculino, homem, né? E mulher, feminino. Deus determinou as características próprias para o homem, masculino, e a mulher também, feminino. Essas características comuns de homem e mulher é que determinam o seu gênero, né? E não o sentimento humano. Lembra que a gente falou que eles deslocam gênero de sexo? Tá ok, masculino e feminino, homem e mulher, cada um são diferenciados. Mas quando chega na questão do gênero, aí não concordam. Para nós, cristãos, o sexo biológico determina a nossa consciência de gênero. Então, não estão deslocados um do outro. Por fim, então, agora, hoje, afirmamos a igualdade em dignidade e valor na diferença biológica, pois aí no quadro, né? Em nossa sexualidade. A gente viu, meus irmãos, que sexualidade, já falamos bastante sobre isso, né? Mas ela é ampla. A gente está falando só do sexo, o ato sexual propriamente. A sexualidade, a ideia do romantismo, tudo que envolve essas questões voltada, de certa forma, para o sexo, mas não propriamente, não somente o ato, nós estamos falando de sexualidade, né? E aí, a gente vai perceber na Bíblia que ela é uma dádiva de Deus.
É Deus quem nos dá isso. É desde o princípio, quando Deus cria o homem e a mulher. E depois de criá-los, Deus vai uni-los, né, com casamento, vai juntá-los e vai dar ordem para que crescessem e se multiplicassem na face da terra e que eles procriassem, né, tendo filhos homens e mulheres, tudo à imagem de Deus e para a glória de Deus. Se percebe que tudo está voltado para Deus, porque Ele que fez, Ele quem criou. Esse princípio é importantíssimo, porque se você também deslocar, aproveitando a palavra, Deus da criação, a sua compreensão vai ficar distorcida, vai ficar equivocada sobre quem é que manda, né, na sua vida, quem é o seu Senhor e quem é o Senhor do sexo ou da sexualidade. Você vai ter dificuldade para compreender isso se você deslocar. E isso é que as pessoas têm tentado fazer. Então, qualquer tentativa de mudar ou mudança nesse princípio ordenador move todo o significado do Criador, o propósito como Ele criou para a existência humana. E por isso que há esse confronto, ou essa separação. Ok, a Bíblia é a Bíblia, mas a sexualidade é sexualidade. Deus não trata disso. Deus não contemplou essas coisas, já que esse é o assunto, né, que nós estamos tratando aqui. Essa afirmação que nós fazemos sobre igualdade e valor, né, ela abre espaço para uma briga criada externamente, não aqui dentro da igreja, onde o desejo é afastar dos propósitos criadores de Deus e afirmar que Deus e as Escrituras elas se opõem ao verdadeiro sentimento humano. Isso está muito claro, tá, meus irmãos? Basta você começar a conversar com as pessoas, ouvir, ler, você vai perceber isso muito claro. Essa luta, há muitos homens e mulheres que estão em projeção em mídia, que eles falam abertamente. É tipo, tira Deus dessa conversa. Você não consegue conversar comigo sem colocar Deus. Então, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Isso tem que fazer parte do seu palavreado todo dia. Porque Ele fez, então, o céu e a terra e todas as coisas. Albert Muller, ele chama esses desvios de... Eu achei interessante, eu li, ele detalhou essa expressão, mas eu achei muito interessante. Ele chama esses desvios externos, né, que está tentando mudar essas coisas todas, de metodologias revisionistas e hermenêuticas de legitimação. Então, quando a gente fala que alguém diz que tem que revisar a Bíblia, né, estão tentando legitimizar através da hermenêutica, uma mensagem de Deus sobre essas coisas, querem refazer e dar uma reinterpretação para isso que Deus já deu com clareza para todos nós. Tá bom? Aqui vale pontuar que, de fato, o sentimento humano ele foi afetado pelo pecado e, via de regra, sempre será contrário à vontade de Deus, nosso sentimento, por causa do pecado. Aí, lá em Gênesis 2, 18 a 23, nos apresenta o término do ato criacional do homem e mulher, quando Deus lhes confere valor, igualdade, funcionalidade, dignidade, a gente pode perceber também. E aí, o que fala ali em Gênesis, você vai também encontrar em toda a Escritura sobre o homem e a mulher, como eles vivem, devem viver, a questão do respeito, a questão do relacionamento, como deve ser, o que é normal, o que não é normal, você vai encontrar em toda a Escritura, a partir da raiz aqui, que é Gênesis. Lá diz o seguinte, Gênesis 2, 18 e 23, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Deus está falando, então, pensando aqui na relação homem e mulher. Farei para ele uma auxiliadora, ideia de auxiliadora. A ideia funcional, tá? Funcional é o trabalho, a função da mulher nesse trabalho, nesse papel da criação. Uma ajudadora idônea, uma auxiliadora idônea, uma adutora que esteja diante dele, aliada que lhe seja semelhante, alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. Essa foi a ideia quando Deus criou o homem e agora a mulher.
Ele termina dizendo que lhe seja uma semelhante. E semelhante, meus irmãos, valor, dignidade. Está botando a mulher que seja alguém que lhe seja inferior. Alguém que seja parecido com ele, mas numa condição inferior. Não. Deus não faz assim. Às vezes nós queremos achar alguns defeitos, algumas faltas em Deus, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os até Adão para ver que nome lhes daria, que aqui é funcional. Adão tinha que nomear, né? Mas Deus está falando como Adão. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora, funcional, que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, declaração, né? Essa é, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Novamente, a gente pode ver aqui dignidade e valor, igualdade. Será chamada varoa, porque do varão ela foi tirada. Deus, a partir então, meus irmãos, dessa criação do homem e da mulher, vai dar para eles designações, vai dar papéis, funções específicas, a fim de que eles, homem e mulher, eles se correspondessem e também ao propósito do Criador. Não era para eles ter uma vida isolada, distinta, separada de Deus e tentassem caminhar. Já viu que não vai dar certo, né? Para que eles pudessem servir a Deus nessa caminhada a partir da criação. Então, nessa função, caberia ao homem responder diante de Deus pela provisão no cuidado da mulher e da casa. Isso dentro de uma amplitude de ações, que a gente poderia colocar N coisas aqui, que é para o homem fazer. Né? Para o homem fazer. Olha, pensem, e não tenha a minha palavra como uma palavra fora de contexto, não, tá? Mas as mulheres que estão aqui vão me ajudar a responder isso aí, pelo menos na sua mente. Quando a mulher, e hoje é muito difícil, né, a gente separar essas coisas, mas quando uma mulher trabalha fora, pare para pensar, a mulher trabalha, e as minhas noras trabalham, todas as duas trabalham. Uma mulher trabalha fora, ela tem que sair para trabalhar, cumprir uma carga horária, seja em casa ou seja fora. Que em casa já não é fácil, né? Cuidar do marido e dos filhos e manter as coisas em ordem. Imagina o que é difícil para essa mulher, dentro de uma perspectiva de Deus, eu estou falando assim, uma perspectiva normal, de, por exemplo, crescer, multiplicar, cuidar de filhos, isso mais diretamente. Pense nisso, e aqui não é uma crítica ao trabalho da mulher não, tá? Mas só para a gente pensar, não é difícil? Como é que essa mulher cuida dessas crianças, ela tá, até amamentar mesmo? Tudo começa a mudar um pouco, começa a mudar as coisas para que algumas coisas sejam atendidas. O cansaço que vem, meus irmãos, não é natural. Não que Eva não fosse trabalhar. O trabalho dela ela teria o trabalho dela específico dentro desse processo. Mas ele como marido e ela como mulher, ela estaria gerando filhos, com certeza, diretamente cuidando dessas crianças, e o marido presente também, mas ele indo à caça, né? Matando o leão. Leão não, né? Mas um outro bicho para comer, né? Mas seja lá o que for. Ele estava indo a esse trabalho. Hoje não, os dois saem. E aí, meus irmãos, 1000 coisas podem vir disso. Então, você que trabalha, mulher que trabalha, homem e mulher, os dois trabalham, e eu creio que complementa a renda. Mas orem muito a Deus sobre isso, a condução da vida de vocês dentro de casa,
para que isso não gere transtorno, para que não gere na mulher, por exemplo, uma angústia. Ele não me ajuda em nada. E o homem também, eu não consigo viver. Como é que eu vou fazer as coisas se a minha mulher não trabalha? Que é o fim da picada. Então, tente conciliar isso da melhor maneira possível, tá? Não culpem Deus, não reclamem e sirvam a Deus com dignidade. Porque talvez a necessidade que se tem da mulher trabalhar hoje é justamente por causa do peso que nós temos nos nossos dias. Né? Os desafios e muitas vezes desejos pessoais. Conquistas, querer, ser, ter, fazer. Essas coisas tudo tem que ser muito bem pensada e trabalhada para a gente viver melhor. É apenas uma palavra. Deus faz igual, né, em dignidade e valor. Ambos são criados, eu estou falando a igualdade, tá? Ambos são criados diretamente pelas mãos do Criador, que é Deus. Ambos, mulher e homem, são imagem de Deus. Eu estou chamando a atenção para isso, porque se despreza essas coisas. Às vezes começa a discutir. Não, Deus os faz igual, com funções diferentes, responsabilidade diferente, que precisa ser respeitado. Ambos necessitam um do outro. Daí Paulo vai afirmar, lá num texto, lá em 1 Coríntios, ele vai concluir num texto lá em Coríntios, ele falando sobre a mulher dentro do propósito criador, no contexto lá de Corinto mesmo, daquela igreja. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Isso acalma os corações? Claro que tem que acalmar, principalmente os nossos, que somos cristãos. E eles não creem assim. Todo o formato de convívio, então, é dado por Deus de uma forma em que ambos se complementam quando são cuidadosos em obedecer a Deus. No entanto, Deus os vê como iguais em dignidade e valor, mesmo com papéis diferentes. Tem que ser diferente, não dá para ser igual. Quando eu levo o carro no mecânico, o que eu penso? Falei assim, Valério precisa do carro bom, funcionando. Mas levar o carro no mecânico já é uma coisa terrível para a mulher. Aí esse dia eu levei o carro, fiquei aguardando o rapaz olhar e contei as histórias que eu ouvi dos mecânicos lá. Não dá nem para ficar perto, irmãos. História que o homem conta, conversando. Conversa fiada. Eles falando entre eles. Então já começa por aí. Né? Normalmente é o homem que leva lá, as mulheres vão levar, vai deixar para lá, não vai nem ficar lá perto. O ambiente já começa que o ambiente já não é o melhor possível, né? Deus vê então como iguais. O homem não pode responder pela salvação da mulher, e nem ela pode pela salvação do homem. Percebe? Como Deus trata distintamente homem e mulher nesses aspectos? Eles são iguais diante deles, precisam responder também pessoalmente ao Deus que os criou. Deus os vê como iguais no trato com Ele, mas nunca nos esqueçamos. A forma como Deus determina os papéis, eles precisam ser observados. E esse é o grande problema. Esse é o X da questão. Quando entra nos papéis. Ao homem cabe responder diante de Deus o cuidado, o cultivo do jardim, a gente vê lá aqui em Gênesis, né? A mulher deve trabalhar junto dele como uma aliada semelhante a ele. A expressão que a Bíblia usa, ajudadora, auxiliadora, ela não é diminutiva, é para que o propósito de Deus se cumpra corretamente. Alguém vai fazer isso e alguém precisa fazer esse outro. Não tente mudar. A gente sabe, meus irmãos, que por causa até do pecado, as desigualdades, elas existem mesmo. Não é o correto. Né? Por uma mesma função, uma mulher ganha menos que um homem, ela sendo competente. Claro que ninguém concorda com isso, mas essa não é a questão. O problema é pior do que isso. O problema é falta de olhar para as Escrituras em temor e obediência a Deus. É somente isso. Então, o homem responde para a mulher também responde
responde com o seu trabalho e a mulher com o seu também. As diferenças, então, entre os sexos não é um acidente biológico e nem mesmo uma construção arbitrária. Tá? Essas diferenças não pode ser alguém que as constrói. E não é um acidente que Deus errou em algum lugar, ou houve algum erro. E por isso que hoje tem esse negócio dessa desigualdade. Nós estamos querendo falar justamente que Deus trata como igualdade. A igualdade no ser, eles foram criados iguais em semelhança, e também diferença funcional não se opõem, mas elas se entrelaçam de modo interdependente, apontando assim para a unidade, sem nenhuma confusão interna, ou seja, no relacionamento entre os dois, que deve inclusive ser o reflexo da divina Trindade, onde não há confusão. A Trindade é o alvo que nós precisamos olhar se nós queremos falar de homem e mulher, de casal, é a Trindade. Você pode olhar para Cristo e a igreja, não há erro, não há as diferenças, elas não sobressaem a respeito e tudo funciona perfeitamente. Assim, se queremos, eu creio que nós também devemos ser fiéis à palavra de Deus, a teologia da sexualidade precisa integrar semelhança, está tudo integrado, tá? Diferença e reciprocidade. Quando a gente fala de sexualidade, a gente precisa encontrar na palavra de Deus, em Deus, esse convívio comum, normal, sem atritos, né? Que leve-nos a duvidar do plano original de Deus. No processo, então, da funcionalidade, o homem é chamado para ser líder, servo. Eu estou fazendo essa referência especificamente ao homem, porque se volta muito para a figura do homem. Então, vamos lá. Ele é chamado para ser o líder, servo, que não oprime, mas protege e se entrega ao sacrifício, conforme quem? Conforme o modelo do próprio Cristo. É assim que o homem é chamado, nesse processo aqui, da reciprocidade. Nesse propósito criacional da sexualidade por parte de Deus, a mulher foi chamada para ser uma auxiliadora correspondente, equivalente e complementar, sem inferioridade na vocação humana de cultivar e guardar esse mundo. Se há corrompimento nessas relações, onde a igualdade foi transformada em rivalidade, e também as diferenças vocacionais em instrumento de domínio e opressão, então se há corrompimento nessas coisas, ou também até o desejo de controlar, de possuir, nós podemos afirmar que isso é fruto da queda, do pecado do homem, que colocou Deus e sua palavra como impróprios, inapropriados para nos guiar. Por isso que há esses degraus, esse negócio que não é nivelado, e as pessoas não conseguem compreender. Jamais uma prerrogativa natural do homem ou da mulher. Por que não é natural? Porque Deus não criou assim. Deus os faz iguais. Após a queda, a tragédia vai acontecer. Por isso, podemos ainda afirmar dentro da verdade de que Deus criou o homem e a mulher em igualdade e dignidade, de dignidade e valor, que toda forma de violência física, sexual, emocional, cultural, simbólica, política, econômica, ética, a gente pode colocar também aqui, meus irmãos, religiosa, cometida contra qualquer pessoa, especialmente contra a mulher, aí onde Pedro vai chamar de vaso mais frágil. Qualquer luta contra isso, qualquer tentativa nesse sentido, constitui uma negação direta da imagem de Deus no ser humano. Toda vez que isso acontece, e muito mais diversificado do que está aqui ainda, é uma negação da imagem de Deus no homem. Deus colocou a sua imagem no ser humano. É também uma afronta ao senhorio de Cristo. A gente falou
que Cristo é o Senhor do sexo, da sexualidade. Ele deu a própria vida pelas mulheres do seu próprio povo, no caso da mulher, tratando a mulher como vaso mais frágil. Se a queda e o pecado provocaram essas distorções terríveis no comportamento da humanidade, cremos também que por meio do Evangelho e da sujeição mútua a Cristo, a semelhança, a diferença e a reciprocidade do sexo, ela seja reconhecida, celebrada e cultivada no meio do povo de Deus. Vocês percebem que a gente pode falar o que for aqui, nós vamos voltar para a centralidade das Escrituras e do olhar para Deus. Por isso que eu falei que não tem como eu ficar falando, não, eu não vim falar sobre a ciência do sexo. Eu não sei sobre isso. Mas eu sei que Deus é o Senhor, Cristo é o Senhor do sexo. E é a partir disso que a gente tem que olhar mesmo. O olhar cristão. Lembra que eu falei no começo que vários autores eles estão fazendo o mesmo apelo. A igreja precisa se posicionar dentro dessas distorções que estão chegando e colocadas como necessariamente serem aceitáveis. Não é isso que você percebe quando você está ouvindo algumas coisas que parece que você tem que aceitar e se engolir esse negócio. Se a queda e o pecado provocaram essas distorções terríveis no comportamento da humanidade, cremos também que por meio do Evangelho, eu li isso aí, e da sujeição mútua a Cristo, a semelhança, a diferença, todas essas coisas vão ser ajustadas. Mas, por fim, a gente vai fazer algumas afirmações para terminar, em cima disso tudo. Porque aí nós vamos afirmar, na afirmação nós vamos discordar de algumas coisas que vêm de fora para dentro, sobre essa questão da sexualidade, sobre essa questão da diferença homem e mulher, a forma como querem colocar essa igualdade, que aí distorce e destoa das Escrituras Sagradas, da própria Palavra de Deus. E aí eu uso bastante, meus irmãos, material também do encontro que teve alguns pastores para tratar desse tema. E eles trataram desse tema aqui no Brasil, preocupado de fato, justamente porque eles perceberam que isso aí é crescente no mundo, não está sendo trabalhado e discutido e percebido muito pela igreja, ou então ignorado pela igreja, e portanto eles entendem que a gente precisa fazer essas afirmações, e essas afirmações sejam verdades cridas por nós, a partir, obviamente, das afirmações feitas nas Escrituras Sagradas. Então vamos lá, afirmamos a igualdade de dignidade e valor entre o homem e a mulher, mas rejeitamos o falso ensino de que as diferenças dadas por Deus sejam desconsideradas como um produto de uma vontade pessoal e uma desconstrução social. Ok? A frase é grande, mas a gente está afirmando que há uma igualdade determinada pelo próprio Deus e rejeitamos, a diferença que a sociedade está trazendo para nós, a partir de uma vontade pessoal, de uma desconstrução social. Defendemos que todo tipo de opressão e violência entre homens e mulheres deve ser combatido com a compreensão bíblica correta. Então vamos lá. Você quer saber a diferença? Precisa olhar para as Escrituras. Não para alguns ícones dos nossos dias, que eles fazem umas defesas equivocadas, que quando você coloca sob a luz da Bíblia, não tem nada a ver. Mas por que mexe com a sociedade? Porque mexe com desejo pessoal, vontade. E por trás disso, pode ter certeza, o pecado rege esses desejos e essas vontades. A luta nossa como cristão não é contra o pecado, dia a dia, minuto a minuto. É isso. Vamos lá. Discordamos de qualquer uso de textos bíblicos fora do seu real significado. Lembra que eu falei da questão da hermenêutica, da questão do uso e da adaptação, do revisionamento da palavra de Deus? Então,
discordamos de qualquer uso de textos bíblicos fora do seu real significado, usado para justificar tanto o abuso quanto o desvio do padrão de Deus sobre a sexualidade. É a Bíblia que é a nossa regra de fé e conduta. Se nós não concordamos, fale com Deus que você não concorda, ou quem não concorda, fale com Deus que não concorda e viva a sua vida, né, neste mundo. Mas nós somos filhos de Deus, nós concordamos. Nesse sentido, a palavra de Deus é verdade absoluta. E esse é outro problema, tá? Pensem nisso, porque é a relativização da palavra de Deus. Ou, melhor ainda, relativização da verdade. A verdade, e agora eu quero me direcionar para a palavra de Deus, ela não é mais, eu boto entre aspas, porque nós cremos, mas ela não é mais absoluta. E se não é, meus irmãos, o que é verdade para você? Vamos botar assim, para você não. Fora desse contexto da verdade com a palavra de Deus. O que é verdade? Verdade é o que eu acho que é verdade. Verdade é o que eu sinto que seja verdade para mim. Acabou. Relativizou. Tudo é possível. Tudo entra nesse compartimento e cabe. E vai poder ser usado. A palavra de Deus é verdade absoluta e dita o tom da moralidade e da identidade sexual, e não uma mera preferência pessoal, interior e particular. Esse é o mundo da particularidade, né? Ninguém pode entrar na minha vida, embora prega-se aí fora que pode invadir terra dos outros. Propriedade alheia. Ninguém pode opinar no meu pensamento ou no meu sentimento. Muito menos a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que dita a vida moral. É dela que nós tiramos os princípios. E por fim, afirmamos que qualquer realização pessoal não está desconectada, usando a palavra que eu tenho usado repetidamente aqui, deslocada da observância dos princípios estabelecidos por Deus para o homem e a mulher. Então, você não pode alcançar a sua realização pessoal deslocado do que a Bíblia fala sobre isso. A sua realização pessoal precisa estar conectada totalmente com o que Deus determina para a sua vida. A gente já ouve muita coisa na nossa vida, né? Uma delas é, mas eu tenho o direito de ser feliz. Não tem melhor maneira de ser feliz do que ser obediente a Deus. Não tem melhor maneira. Qualquer realização pessoal não está desconectada da observância dos princípios estabelecidos por Deus para o homem e a mulher. Inclusive, considerando o mandamento de crescerem e multiplicarem para a glória de Deus. Por quê? Porque há um desvio, né, do entendimento dessa ordenança, desse mandamento de Deus, né, de crescer e multiplicar, achando que essas coisas não... Eu que decido, está certo. Você vai precisar tomar essa decisão mesmo, e diante de Deus ela vai ser uma decisão que Deus vai citar você como cristão. Mas quando a gente trata disso de uma forma egoísta, a gente precisa repensar. Porque o mandamento ele foi refeito ou reproduzido depois da queda. Porque agrada a Deus nascer bebês à imagem dele. É agradável a Deus. Você pode falar, mas eles não são cristãos. Todos nascem imagem e semelhança. É para a glória dele. Não é para que ele fique melhor ou maior, ou um Deus mais poderoso. Não. Mas glorifica a Deus. Então, eu digo isso porque a luta hoje é contra isso. Né? A luta é contra isso. É uma luta ferrenha, né, de não ter e filhos de trabalho. O grande ponto aqui é o que está por trás disso. É um desejo de negação. Né? Então, vocês percebam que isso não é normal.
Por isso que nós estamos tratando de sexualidade à luz das Escrituras, tendo Deus como Senhor dela. Porque senão a gente vai se perder. Tá bom? Então tá bom. Perguntas? Não agora. Podem anotar, coloquem aqui para a gente responder, que fica muito melhor. Vocês têm mais tempo para tomar café também. Eu não extrapolo, né? Mas podem fazer perguntas depois, mesmo as considerações. Às vezes não é pergunta, é uma consideração. Coloque aqui, tá? Para a gente tentar responder para vocês. Deus nos abençoe. Vamos agora tomar o café e nos preparar para o momento da boa palavra de Deus para nós.